esse grupo, a maioria tá aqui há 10 anos. A gente já teve que bordar nossas camisetas para entrar em quadra. A gente chegou no Mundial, se eu não me engano, foi de 2015, 2014, 2015, não me lembro exatamente. E a gente não tinha uniforme. Porque o nosso uniforme chegou atrasado. Quando chegou, tava sem número. Então a gente teve que ir lá e pintar com canetão o nosso número para jogar. Comecei jogando, tinha 9 anos, na minha cidade, Constantina. Com 12 anos eu já estava jogando com as meninas que eram do adulto. Então eu tinha uma estatura baixa, não que hoje eu seja alta, mas naquela época eu era bem menor do que as outras. E meu treinador começou a me chamar de Tampinha, por conta do tamanho mesmo. E cheguei na Female, em Chapecó, meus pais foram me levar, o treinador ouviu meu nome, Lediane, e falou: tá, gente, você não tem um apelido? E eu, inocente, falei: meu primeiro treinador me chamava de Tampinha. E meus pais, na hora, falaram: a gente não gosta que chamem ela assim, pode chamar de Ledi. Falar que não gosta, o apelido pega. Por mais que não tenha sido eu que tenha falado que não gostava do apelido Tampa, foram meus pais que falaram. E no primeiro ano com a Female, o meu treinador até colocou Ledi na minha camisa, mas ninguém me chamava de Ledi, todo mundo me chamava de Tampa no mundo do futsal inteiro, então não ia ser algo que eu ia conseguir mudar. E foi indo que ficou, né? Não teve meus pais dizer que não gostavam ou não mudou nada, porque realmente o apelido ficou e só mudou de Tampinha pra Tampa, e até hoje todo mundo no futsal me conhece como Tampa. A maioria das pessoas nem sabe que o meu nome é Lediane. Então, eu comecei, como eu falei, com 9 anos na escola, tinha uma brincadeira, a professora montou um time das meninas e colocou jogar, e veio de escolas da região e a gente ganhou. E daí começou a minha trajetória como querer ser atleta. Quando eu era ainda mais nova, meu pai sempre gostou muito de jogar futebol e ele conta que ele tinha um sonho de ser jogador. Os empresários do Internacional vieram conversar com ele e com meu avô para que meu pai fosse para Porto Alegre e para ser o jogador de futebol. E meu avô naquela época não deixou, porque eles trabalhavam na roça, no interior, então eles precisavam do meu pai em casa para que ele trabalhasse na terra da família. E desde então meu pai sempre falou que quando ele tivesse um filho, uma filha, ele gostaria que fosse apaixonado pelo esporte da forma que ele foi e que de alguma forma realizasse o sonho que era dele. Aos 9 anos eu comecei na minha escola, começou a nascer essa paixão. Logo depois iniciou a escolinha de futsal na cidade com o professor Rogério e o professor Fabiano, e então comecei a participar dos treinos. A gente treinava 2 vezes por semana, fui crescendo e a gente começou a participar de jogos escolares pelo estado, e tem o GERGS no Rio Grande do Sul, que é o campeonato escolar, e ali foi começando o meu desenvolver como atleta e eu querer ser ainda mais uma jogadora de futsal. Então começou desde muito cedo. Com 16 anos, a gente fez amistosos com a equipe de Chapecó, que já participava de campeonatos nacionais, porque, como eu falei, na minha escolinha, na minha cidade, eles só participavam de jogos escolares. E a gente fez um amistoso com a equipe de Chapecó e o treinador me convidou para ir para lá. Minha mãe, no início, resistiu, não me deixou, ela deixou que eu fosse no final de semana, então eu ia final de semana até Chapecó, treinava e voltava para casa. Ia de novo no outro final de semana, treinava e voltava para casa. Aí, quando eu saí da escola, eu falei: não, eu quero ir para lá, eu quero morar lá, eu quero viver disso. E foi ali, com 16 anos, que eu fui para Chapecó e foi onde iniciou a minha carreira como uma atleta profissional de futsal. Olha, eu tive a oportunidade, eu fui em 2017 pela primeira vez para a Itália. Eu tive a oportunidade antes e eu não quis. E porque é algo difícil, né? Tu pensar, eu tô largando tudo aqui, tudo que eu tenho, e ok, eu tô indo atrás de algo que seja melhor para mim. Mas será que vai ser? Será que eu não vou ir para lá e perder tudo que eu tive aqui, tudo que eu tenho aqui?
Então foi uma decisão difícil, que eu decidi ir, colocar a cara a tapa e ir embora, vamos ver no que vai dar. E eu acho que foi uma decisão que foi boa pra mim. Eu gosto de viver na Itália, é claro, eu sinto falta dos meus pais, eu sinto falta dos meus irmãos, sinto falta das raízes, sinto falta da comida brasileira, do jeito brasileiro de viver, mas eu gosto muito de viver na Itália, de jogar na Itália, do campeonato italiano. Eu acho que a gente tem um campeonato que ele é bem construído, ele tem um apoio, uma coisa que quando eu saí do Brasil a gente nem tinha. Hoje a Liga Brasileira, ela cresceu muito, principalmente com o futsal entrando para a CBF, a gente cresceu muito. Mas o futsal italiano desde cedo, ele tinha um apoio maior, assim. Então eu fui atrás daquilo porque eu acho que iria ser bom para mim, e foi. Então, por mais que eu sinta muita falta de tudo que eu tenho no Brasil, é um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu gosto de estar, eu gosto de estar ali, eu gosto da cultura italiana, eu gosto de... Acho muito também por eu ser descendente, né, de italiano. Então, por mais que é difícil, eu gosto, sabe? É gostoso. Olha, minha primeira convocação foi em 2014, eu ainda estava na Female, e foi um período engraçado e triste ao mesmo tempo, e depois teve um final feliz, porque naquele ano eu ia pro treino e eu tava numa fase ruim, que atleta tem fase ruim, né? Parece que não, que o atleta vive só em mil maravilhas, mas não, o atleta tem fase ruim. E eu ia pro treino e as coisas não andavam certo, eu tentava fazer uma jogada e aquilo não acontecia, então eu voltava pra casa muito triste, muito decepcionada com aquilo que eu tava vivendo, e eu pensei em desistir. Eu pensei em parar de jogar futsal e terminar minha faculdade e trabalhar. Logo em seguida teve a minha primeira convocação para o Mundial Universitário. O treinador era o Éder Popioski, que é o treinador da Female, onde eu jogava. E ele falou que faltava um nome, e ele, por mais que ele sabia que eu estava numa fase ruim, ele me deu essa oportunidade. Ele falou: eu acho que eu preciso dessa característica, por mais que ela não tá bem, quem sabe chegando lá ela desaponte de novo e me dê o que eu preciso. E ali veio a minha primeira convocação. Foi como um renascimento, sabe? Tipo, porque eu sempre sonhei em estar numa seleção. Então eu cheguei lá, coloquei a camisa da seleção universitária, a tampa que era lá no início voltou, eu voltei a me apaixonar ainda mais pelo futsal, consegui fazer uma competição muito boa e aquilo renascer dentro de mim e voltar a ser aquilo que era antes, né? Então, tipo, a minha primeira convocação, ela me lembra um divisor de águas, assim, do desistir para o renascer e tá aqui até hoje. Por mais que vinha de algumas convocações, era um momento especial. E então, além do... Tem aquela, eu vou estar, entendeu? Mas tem aquele, e se eu não tiver? Como vai agir, sabe? Eu acho que eu tava em casa, eu assisti com a minha esposa, minhas amigas brasileiras que jogam comigo no meu clube estavam lá, e para elas era algo muito certo. Para mim não é algo certo. Eu sei que eu me dediquei muito durante todo esse tempo, eu sonhei com aquele momento, mas assim que eu escutei o meu nome, eu comecei a chorar, porque era algo que eu esperava, que a gente sonhou muito com essa Copa do Mundo, né? A gente esperou por ela por anos e anos e anos, e então tem aquela sensação de não saber se vai estar vivendo aquilo que você desejou por muito tempo, e tem a sensação de esperar por aquilo. Então é uma sensação maluca dentro, assim, sabe? Tipo, eu acho que só vivendo mesmo pra saber o que você sente. Ansiedade, alegria de estar representando o país e esperar que a gente possa dar o nosso melhor. Eu tenho certeza que a gente vai dar o nosso melhor, porque é um grupo muito capaz, né? Acho que a gente tá aqui com as melhores pessoas para correr atrás desse sonho. Acho que a gente tem um grupo que se dá muito bem, que tá todo mundo pensando na mesma coisa, e eu acho que isso nos ajuda lá na frente, essa sinergia que a gente constrói no dia a dia. Eu acho que o sentimento hoje ele é de ansiedade para que chegue logo o dia 23 para que a gente possa estrear
e dar o primeiro chute, dar o primeiro passe, entrar em quadra pela primeira vez, aquela sensação de aquele frio na barriga, aquele choro no momento de cantar o hino, porque é algo que a gente esperou demais e tá aqui, tá batendo na nossa porta. Eu conversei tanto com a minha família quanto minhas melhores amigas, com a Débora, que tá aqui comigo hoje. A gente tem sorte de ter uma outra aqui dividindo esse momento, e a gente conversou muito sobre antes, esperando para que essa Copa do Mundo chegasse, e hoje ela tá aqui. A gente tá aqui treinando no dia a dia, a gente tá vivendo ela e esperando para que no dia 23 a gente possa dar o primeiro passo e no decorrer a gente possa estar disputando a final no dia 7 de dezembro. A gente já comentou nesses últimos treinos também, tudo que a gente fez, ou tudo que a gente viveu antes, ele não vai ser lembrado. Hoje a gente tá aqui para construir a história. Primeiro campeão mundial FIFA, da primeira Copa do Mundo de futsal feminino. Então, a gente quer entrar para a história, a gente quer que o nosso nome esteja lá. Eu tenho certeza que esse grupo, ele vai dar mais do que o 100% dele, porque é um sonho que a gente divide junto, e se cada uma aqui colocar o que sabe, eu tenho certeza que vai ser muito difícil que a gente não ganhe, sabe? Porque a gente tem uma seleção muito forte, a gente tem uma seleção unida, a gente tem atletas que se dedicam mais que 100% para esse esporte, a gente faz tudo para estar aqui. Então eu tenho certeza que dedicação, força, coragem, vontade para colocar o nosso nome na história não vai faltar. Então a gente já viveu muita coisa, sabe? E que eu espero que as novas gerações, elas tenham o que a gente tem hoje, e que seja ainda melhor, que as competições para elas tenham mais valorização, que elas tenham umas competições mais organizadas, que o campeonato, que o calendário brasileiro tenha mais competições, que elas possam viver muito mais daquilo que a gente lutou e que hoje tem, sabe? Que o futsal continue crescendo. Eu acho que com essa primeira Copa do Mundo pela FIFA, o futsal tem muito a crescer. Eu acho que a gente está sendo bem vistas, a gente está sendo vista, que era algo que antigamente era difícil. Então eu acho que tem tudo para que o futsal feminino cresça ainda mais a partir dessa Copa do Mundo.